tarde, pessoal. E aí, tudo bem? Como é que foram aí de recesso? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou gravar para vocês a videoaula aí do capítulo 6, apostila de filosofia, né, de cidadania, que fala sobre o desmatamento. Boa tarde, pessoal do 7º ano. Estamos aí iniciando a nossa videoaula, né? Como eu disse para vocês, sobre o capítulo 6 da apostila de filosofia e cidadania, né? E aí a gente vai falar sobre desmatamento, né? E esse capítulo 6, então, ele começa perguntando: você é responsável pelo desmatamento da Amazônia? E aí a resposta imediata que a gente tem é direta, né? Não, né? Nós não somos responsáveis diretos pelo desmatamento da Amazônia. No entanto, se a gente for fazer uma reflexão e dar uma estudada, uma pesquisada, todos nós somos responsáveis pelo desmatamento da Amazônia, não só da Amazônia, né, mas pelo desmatamento de todos os outros biomas brasileiros. Então, todos os alimentos que nós consumimos aí, eles precisam ser produzidos pela atividade agrícola. E para isso é necessário retirar essa vegetação para que haja o consumo dessa vegetação. Então, querendo ou não, tudo que a gente consome, ela necessita de recursos naturais. E os recursos naturais nós retiramos justamente dos biomas, né? Então a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. O que será? A pergunta que fica aqui, né, que eu sempre faço vocês pensarem o que eu ando consumindo, né? O que eu ando consumindo aí para poder, que ajuda no desmatamento, que aumenta o desmatamento ou diminui o desmatamento. Mas aí a gente continua, o próximo aí, ó. Quais são, então, as causas de desmatamento? Nós temos aí, qual o conceito de desmatamento, né? Desmatamento, então, pode ser chamado de desflorestamento, né? Que é a retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado local. Então, desmatar é tirar a vegetação, né, total ou parcial de determinado local. Então, se eu corto a grama de algum lugar, né? Se eu tiro ali... Estou capinando o quintal, estou desmatando, né, de certa forma, entre aspas, né? Enquanto alguns enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento das necessidades do ser humano, outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade. A retirada da cobertura vegetal está relacionada a diversas causas. Então, são várias as causas do desmatamento, hein? Olha lá, a primeira é urbanização, a segunda, mineração, e a terceira, a expansão do agronegócio. Então, nós vamos falar dessas três partes, mas, por enquanto, eu acho que a gente vai falar só de urbanização nesse vídeo, mas nós vamos entrar ali em alguns detalhes sobre essas três partes. Então, olha lá, isso aqui é uma discussão também. Determinadas pessoas acreditam que é uma ação necessária desmatar para poder produzir coisas para o suprimento dos seres humanos. Então nós desmatamos para plantar, para depois consumir isso aí que foi plantado, não é? No entanto, isso é um dos maiores problemas da atualidade, que a gente vai ver como é que funciona, como que é essa ideia aí de desmatar, de cortar as árvores, desmatar determinado local, queimar, né? Igual o pessoal queima lá a mata para depois plantar determinados produtos, como que isso é a causa, né, do desmatamento e como que isso é ruim, causa problemas ambientais, né? Próximo aí, ó, causas de desmatamento. Então, olha lá, a exploração de recursos naturais acontece desde os primórdios da humanidade. Contudo, na medida em que a sociedade desenvolveu-se, essa exploração intensificou-se, colocando em risco o equilíbrio do planeta e comprometendo o suprimento de gerações futuras, que é a ideia, olha, tem se consumido tanto, tem se produzido tanto, desmatado tanto, que isso causa um desequilíbrio no planeta e isso compromete o suprimento das gerações futuras, porque o solo está ficando desgastado, né? A questão do desmatamento tomou grandes proporções a partir da Revolução Industrial. Então, você já deve ter estudado isso aí, a ideia da Revolução Industrial, como que o surgimento das primeiras indústrias lá na modernidade, né?
fizeram com que se dobrasse a produção, né? E dobrasse não, se expandisse a produção, e essa produção foi consumindo cada vez mais recursos minerais e naturais, né? E isso tomou grandes proporções, né? Fazendo com que hoje nós tenhamos aí um bioma destruído, né? Nós tenhamos aí a questão do desmatamento, né? Onde nós temos poucas florestas e tudo mais. A introdução de novas tecnologias que proporcionam o aumento da produção industrial e o consumo, que aumentou consideravelmente. Então hoje nós temos um consumo absurdo, né? O consumo aumentou e hoje nós temos tecnologias para produzir muito mais, como a gente falou agora há pouco. Fizeram com que diversas florestas temperadas e tropicais fossem devastadas, a fim de atender a essa demanda. Então há uma nova demanda. Lá na modernidade surge uma nova demanda, que é o quê? Produção em massa, não é? E consumo em massa também. Então, a fim de atender essa demanda, o ser humano foi destruindo a natureza, né? Então, nós temos aí, continuando as causas de desmatamento. Os países industrializados apresentaram durante esse período maiores taxas de desmatamento. Então, durante ali a Revolução Industrial, né, na modernidade, até o final da modernidade, século XX, ali, os países industrializados eles desmataram muito. No entanto, com o passar dos anos, nesses países industrializados, que a gente chama hoje de países desenvolvidos, essa taxa de desmatamento começou a cair. Por quê? Qual é a ideia disso aí? Eles destruíram toda a sua... não tudo, né? Mas destruíram bastante. Eles pegaram todos os recursos que eles podiam nos países deles e eles começaram a explorar outros países. Então, eles mandaram jogaram essa demanda de produção aí. Eles jogam as empresas para outros países, né? E essas empresas, então, exploram o solo e a mata de outros países, que a gente chama hoje de países subdesenvolvidos. O desmatamento pode ser atribuído a diversas atividades, sendo essas, em sua maioria, antrópicas. A retirada de cobertura vegetal está relacionada, por exemplo, com a expansão do agronegócio, com o extrativismo animal, vegetal ou mineral, que eu falei ali, né, que a gente ia estudar, mineração e agronegócio, com necessidade de explorar matéria-prima para atividade de todos os setores da economia, e também com a urbanização, referente ao aumento das cidades, e também com atividades ilegais que envolvem queimados propositais e até mesmo exploração das áreas de conservação para fins pessoais, como especulação fundiária. Então, olha lá, o que tem acontecido aí lá no norte, né, lá no centro-oeste, onde eles queimadas ilegais, e eles queimam a floresta, matam os animais, os índios, e pegam aquilo ali para usar como plantação ou vendem aquela área, né, que é a especulação fundiária. Você vende uma terra que era usada por outros para viver, eles vendem lá como se fosse a terra deles, né? Então, nós temos aí essas essas diversas atividades aí que podem levar ao desmatamento. A expansão do agronegócio é considerada uma das principais causas do aumento do desmatamento em todo o mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, só na América Latina a expansão da agricultura e da pecuária comercial é responsável por aproximadamente 70% do desmatamento, né? Então, olha, uma das maiores causas é o agronegócio. No entanto, a gente não vai discutir mais profundamente isso nesse vídeo. A gente vai discutir mais no próximo, a gente só está falando. Dados da FAO revelam que a prática agrícola por meio de produções em escala industrial e a pecuária por meio de aumento de pastos extensivos fomentam o desmatamento em vários países do mundo. Então, no próximo aí nós vamos falar um pouco da urbanização, né? Da questão da urbanização. O que seria então essa urbanização? A urbanização e o desmatamento andam juntos para atender à grande demanda populacional. É preciso abrir novos espaços. Então, olha lá, quanto mais cresce a população, maior o desmatamento. Por quê? Porque as áreas de floresta elas são destruídas para que você possa criar, né, fazer as cidades, né?
Então, antes que você tinha aí a roça é justamente o local onde tem poucas casas e tem muita mata, né? E o que são as cidades? As cidades é o lugar onde tem muitas casas e pouca mata. Então, com o crescimento demográfico, ele tende a desmatar mais. O desmatamento, então, e a urbanização, elas tendem a andar juntos, né? Dessa forma, áreas enormes de mata são derrubadas para dar lugar à construção de, por exemplo, rodovias que cruzam os 4 cantos do país, condomínios residenciais e polos industriais. Ou seja, devem ter visto, né, o local aqui em Vila Velha, ali, ó, perto do Shopping Boulevard, né? Nós temos um exemplo disso, né? Locais ali onde era mata, apenas mata, tem se transformado em locais onde se constroem condomínios, né? Inclusive o shopping ali, ele foi construído num local de mata, de vegetação, né? Além disso, a expansão da agropecuária. Aí aqui a gente já vai falar um pouco mais do agronegócio também. Eu vou deixar isso aí para o próximo vídeo, para a próxima videoaula. Por enquanto a gente vai ficar nessa parte, que aí na próxima aula a gente começa então falando sobre essa questão do agronegócio, né? Hoje a gente falou aí um pouco da urbanização e quais são as atividades que podem levar ao desmatamento, né? E aí, para a gente refletir sobre essas atividades, será que nós somos responsáveis por elas ou não? Então, na próxima aula a gente vai começar a falar dos outros, né? Que é o agronegócio, né? A mineração, como que isso também leva aí ao desmatamento, né? E espero que todos estejam bem. Até a próxima aula. Lembrem-se também que eu vou enviar um exercício sobre essa videoaula e nós estamos migrando aí, passando a usar o Google Classroom, né? Eu acho que vocês já devem ter feito algumas atividades com alguns professores, inclusive eu postei algumas coisas lá para vocês. Então fiquem atentos que eu vou postar direto lá para vocês fazerem esse exercício. Vocês vão ver que é muito mais prático fazer esse exercício lá e aí não vão ficar precisando enviar para o meu e-mail, porque já vai ficar direto lá no Google Classroom, ok? Uma boa tarde para vocês e até a próxima.